duas orações, na verdade, uma oração em duas palavras que Deus me deu para essa noite, é que a Tua palavra, Senhor, encontre o nosso coração faminto, e que o Teu Espírito encontre o nosso espírito sedento. Levante a sua mão direita comigo e diga: Senhor, que a Tua palavra encontre o meu coração faminto, e que o Teu Espírito Santo encontre o meu espírito sedento. Aleluia. Eu penso que essa é uma chave espiritual. Fome e sede da presença do Senhor. Fome e sede da palavra do Senhor. Não apenas uma experiência, mas também uma experiência. Não apenas um convencimento, mas também um convencimento que traga transformação na nossa vida. Sabe, queridos, uma das coisas mais poderosas que acontece conosco, quando nós nos submetemos à presença e à palavra do Senhor, é a transformação que o Senhor traz em nossa vida. A transformação. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existem coisas que às vezes a gente fica vendo na internet, né, de perguntas e questões, que algumas delas a gente fica pensando: meu Deus, por que uma pergunta dessa? Eu vi essa semana algumas pessoas perguntando: crente pode pular carnaval? Crente pode ir para o bloquinho, não sei das quantas? Crente pode fazer tal coisa relacionada geralmente a carnaval e movimentos? Esse dia eu fiquei pensando: meu Deus, por que ele não pergunta para o Senhor? Tem coisas que, por que a gente não pergunta para o Senhor? Porque a gente tem medo da resposta, porque a gente já sabe qual é a resposta. Sabe aquela coisa assim, do pai e da mãe, que tem coisa que a gente pede para o pai, porque sabe que o pai vai permitir, a mãe não, e tem coisa que a gente pede para a mãe, porque sabe que a mãe vai permitir, o pai não. E às vezes, quando a gente sabe que nem o pai, nem a mãe vai permitir, o que a gente faz? A gente pede para alguém pedindo para a gente. E aí minha mãe sempre falava isso: olha, se você quer alguma coisa, não peça para ninguém. Se você já quer um não de cara, pede para alguém pedir no seu lugar. Então, quando a gente pedia para alguém, do vizinho, sei lá, alguém, pede lá para minha mãe deixar, a gente já sabia que o não vinha de graça. Já era não, independente da legalidade e da legitimidade do pedido, nem que fosse para dormir na casa da avó. Se você quer, você pede. Então, acho que se você tem dúvidas sobre alguma coisa, pergunte ao Senhor. Você acabou de sair de um jejum de 21 dias. Então, no meio do jejum, pergunte: Senhor, eu tenho um plano, eu tenho um convite aqui, para ir lá para tal lugar, acampar com os amigos, sair no bloquinho tal. É só crente. Todo mundo, sabe, todo mundo crente, a gente não bebe, mas a gente está indo. O que o Senhor pensa sobre isso? Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Espírito Santo. Então, avivamento nos traz um senso de pertencimento ao reino, de pertencimento ao Senhor, de pertencimento a Cristo. Quando eu falo sobre avivamento, eu não estou falando só de uma experiência que você vai ter com algo sobrenatural, ou um batismo no Espírito Santo, uma visitação do Espírito Santo, uma unção na sua vida fresca e nova, uma cura de uma enfermidade, uma palavra de Deus numa área específica, uma palavra profética, uma palavra de revelação. Não estou falando só disso. Embora Deus pode fazer tudo isso na nossa vida quando nós nos submetemos a um lugar, a um ambiente, a uma proclamação, porque nessas noites que vamos ter agora, nós temos uma proclamação. Qual é a proclamação? Noites de avivamento. Então eu creio que até quarta-feira, a cada noite aqui, o seu coração vai, ser ativado, vai ser aquecido, vai ser inflamado, vai ser visitado pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Então, avivamento nos traz um senso de pertencimento. Eu faço parte de um reino. O Senhor me tirou do império das trevas
e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu faço parte desse reino. E às vezes existem coisas na nossa vida, tempos da nossa vida, provas que passamos. Às vezes a gente vai se distanciando da presença do Senhor e o nosso coração vai esfriando. Às vezes a nossa fé vai esfriando. Às vezes a nossa vida de oração vai esfriando. Às vezes o nosso tempo de adoração vai se esfriando. E a gente corre risco quando o nosso coração se esfria. Mas o maior risco que corremos é quando o nosso coração está morno. Porque frio a gente sabe da condição desesperadora que estamos da presença do Senhor. Mas o morno é aquele confortável, sabe? Aquele leitinho morno que você toma, que puxa um soninho. Só que aquela aguinha morna que você toma te faz vomitar. Então, sabe, o morno, ele está num lugar, num ambiente muito perigoso. E eu creio que nessas noites, o Senhor vai, sabe, ativar a sua fé, ativar o seu espírito, ativar o seu coração, ativar a presença dEle dentro de você. Isaías capítulo 44, eu quero ler essa palavra com você. Isaías capítulo 44, versículo 1, diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes de águas. Que promessa do Senhor para a nossa vida. A promessa do Senhor que Ele vai derramar água sobre os sedentos e que vai encharcar a terra seca, o coração árido. Isso é uma visitação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Na Bíblia King James diz assim: contudo, agora escuta, Jacó, meu servo, ó Israel, a quem tenho escolhido. Assim diz o Senhor que te fez e te formou desde o útero, o qual te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesurum, a quem eu tenho escolhido, porque eu derramarei copiosamente água sobre aqueles que estão sedentos, e enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente o meu espírito sobre a tua semente, e a minha bênção sobre a tua descendência. Glória a Deus. Essa profecia é para cada um de nós deste tempo. Diga, essa profecia é para mim, para minha casa e para minha descendência. Sabe, não importa quanto tempo você tem de convertido, cada promessa que está na palavra de Deus pertence a você. Não é por quanto tempo você tem de convertido, mas é por quanto você conhece da palavra, reivindica da palavra, confia nessa palavra e anda por essa palavra. Então, quando eu conheço uma palavra profética sobre a minha vida, eu posso de fato me apropriar dela e viver debaixo dessa palavra. Eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento. Você está sedento da presença do Senhor? Você está sedento de Deus, ou você está passando meio assim, ó, sabe, Senhor, passa o teu rio, mas eu não quero estar nele. Eu não quero estar no caminho dele, Senhor. Faz na minha casa, mas eu não quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo completamente. Aqui o texto diz: eu derramarei copiosamente o meu espírito sobre a tua semente. O Senhor é aquele que encharca o nosso coração, encharca a nossa vida, a nossa mente, quando temos sonhos, quando temos ideias, quando temos projetos. O Senhor é aquele que encharca a semente com possibilidades. Nós estamos vivendo dias de muita sequidão na terra. Principalmente nesses dias de feriado, de carnaval, a gente percebe algumas coisas
que são assustadoras. Cada ano você pensa assim, tem como piorar? Tem. Aí no ano que vem, tem como piorar? Tem, ele sempre arruma um jeito de piorar. O diabo sempre arruma um jeito de tornar aquilo que é ruim pior. As pessoas estão sendo consumidas pela incredulidade, pela maldade, pela imoralidade, pelo pecado, pelos desejos, pela cobiça. Não dá nem para a gente falar sobre isso, porque se a gente for falar sobre isso, a pregação fica muito mais valorizando aquilo que o diabo está fazendo do que aquilo que Deus quer fazer. Nesses dias de carnaval, nós somos afrontados como crentes na nossa fé, a partir de cada imagem, cada música, cada lugar que você passa. Hoje a gente saiu daqui de manhã e a gente a gente entrou no shopping, estava tudo fechado e a gente queria almoçar rapidamente, né, para não ficar muito tempo ali. E a gente entrou e a gente andou no shopping para tentar ver onde a gente ia almoçar. E não tinha ninguém no shopping, mas a música do carnaval estava lá, para todo lado. Eu falei, gente, que música chata, que letra chata, que coisa mais... Ele não só ofusca a glória de Deus, não só ofusca a glória de Deus, mas ele, sabe, eleva a glória do inferno. Então, nós somos afrontados. Não pense você, sabe, porque, na verdade, quem não crê, quem não tem temor do Senhor no coração, quem não é convertido, quem não tem o Espírito Santo, isso tudo passa desapercebido, é só uma festa. É mais uma festa, é mais um movimento, é mais um baile de carnaval, é mais uma fantasia. Mas a gente que é crente, a gente começa a ficar perturbado com isso. Então, eu vou te dar um conselho. Primeiro, se desligue, se desconecte dessas coisas nesses dias. Sabe, não dê crédito, não alimente, não dê público. Não participe de uma forma, às vezes até curtindo. Às vezes você está passando uma imagem, alguma coisa, e você no Instagram, curte aquilo. Quer dizer, se você está curtindo, você está valorizando aquilo. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que está sendo invocado, como eu dei a introdução nessa palavra, tudo aquilo que está sendo invocado nos céus da nossa nação, eles precisam ser repreendidos pela palavra do Senhor que sai da nossa boca. Confissões que, de fato, destronam aquele o qual o mundo quer entronizar. Mateus capítulo 24, versículo 10 diz, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, você é esse que vai perseverar. Agora, o oposto a toda essa, sabe, essa exposição maligna, é a fome e a sede pela presença de Deus. Ao mesmo tempo que a gente vê, e é interessante isso, porque hoje a gente percebe essa luta muito mais explícita do que há alguns anos atrás. Hoje existem estados, desses dias saiu uma matéria sobre isso, existem estados do Brasil hoje que a maioria já é evangélica. Existem muitas cidades que hoje elas não colocam mais o carnaval, não tem mais aquele ato espiritual de entregar a chave para Mamon, esqueci o nome dele. Momo, é isso mesmo. Entregar a chave. Antigamente isso era um ato muito comum. Chegava lá na sexta-feira, entregava lá para o rei Momo, e aí, pode fazer o que quiser, e na quarta-feira de cinza, começava a quaresma, aquele tempo, né, de penitência, de jejum e tudo mais, esperando a Páscoa. Quer dizer, esse calendário religioso, hoje ele foi substituído em muitos lugares, pelo temor do Senhor, pela presença do Senhor, pela busca real da presença do Senhor, do arrependimento, da confissão. Hoje existe, agora à noite mesmo, muitos lugares do Brasil estão jejuando, em oração, nos montes, nas igrejas, sabe, confessando os pecados da nação,
fazendo atos proféticos. E mais do que isso, há pessoas hoje sérias e comprometidas que estão lá no meio, sabe, do povo, evangelizando, orando, impondo as mãos. Muita libertação. A gente tem muitos testemunhos de ministérios que atuam, de fato, não, sabe, se disfarçando de carnavalesco, para poder, no meio do carnaval, mostrar uma empatia por quem está ali. Não, não é isso. São pessoas que, de fato, estão ali com uma voz profética, com uma voz de salvação, com uma voz de libertação, pegando ali uma pessoa que está embriagada, uma pessoa que está caída, uma pessoa que está endemoniada, e, de fato, fazendo algo por eles. Então, oposto a todo esse movimento do mundo, há uma fome e sede da presença de Deus acontecendo em vários pontos da terra, em especial no Brasil nesses dias. Existe um desejo pela presença de Deus, existe uma fome da palavra de Deus, existe uma paixão sendo despertada no coração da igreja, independente da idade, independente, sabe, se é jovem, se é adolescente. Hoje a gente tem aqui adolescentes, jovens, teens, a gente tem homem adulto, jovem, a gente tem mulher adulta, a gente tem idosos, a gente tem várias, sabe, faixas etárias aqui, com sede e fome da presença do Senhor. Amém? E João capítulo 4, versículo 13 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que eu quero falar para você nessa noite é que a única maneira de sermos saciados em nosso interior e de nos mantermos, sabe, em santidade, no propósito pelo qual o Senhor nos salvou, a única maneira de sermos supridos no nosso espírito é bebendo diariamente da fonte que há no Senhor, dessa fonte espiritual que está na pessoa do Espírito Santo. Querido, nós terminamos um jejum de 21 dias. Teve pessoas que todos os dias fizeram uma devocional. Todos os dias leram uma porção da palavra. Todos os dias buscaram ao Senhor. Todos os dias foram a uma fonte. E nessa fonte encontrou algo para o seu espírito. Só existe uma maneira de você manter o avivamento dentro de você. É indo diariamente a fonte inesgotável da presença do Senhor. E o Espírito Santo é esta fonte que nos sacia em nossa vida espiritual. Às vezes nós vamos à palavra, glória a Deus, a palavra é a revelação da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. A palavra de Deus é de fato a instrução para a nossa vida, é a nossa regra, é a palavra de Deus revelada, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos, sim. Mas tem muitas pessoas que mantêm a palavra só aqui, no nível intelectual. No nível do conhecimento, seja conhecimento teológico, conhecimento filosófico, religioso, tradicional, a palavra fica só aqui. Conhece as regras da palavra, conhece teologia sistemática, conhece tantas coisas referentes à palavra, mas se distanciam, não tem uma fonte, não vão à fonte. E o Espírito Santo é a fonte que mantém o seu espírito encharcado de Deus. A sua vida espiritual, sabe, fortalecida. A sua vida espiritual em movimento. A sua vida espiritual em santidade. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de amor. Diga, de amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Há muitas pessoas que de fato hoje perderam amor pela vida. Perderam amor pelo seu trabalho, pela sua missão, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa.
Perdeu o amor pelos filhos, perdeu o amor pela igreja, pela casa do Senhor. Perdeu o amor, às vezes, pelos seus familiares. Perdeu o amor. O amor esfriou. Quando o Espírito Santo te batiza, te visita, te aviva, uma das coisas que Ele faz com você é te envolver com o seu amor. Um amor incondicional. Um amor que não tem, sabe, barreiras, preconceito, que não tem dificuldade em perdoar. Um amor que não tem dificuldade em andar uma nova milha. Não é a segunda ou a terceira, não tem nem como contar, é uma nova milha. Um amor que te desperta pela manhã, um amor que cancela alguns pensamentos negativos, alguns sentimentos dentro de você que são tóxicos, e os sentimentos tóxicos muitas vezes não são causados por pessoas tóxicas que andam com a gente, mas são causados por nós mesmos, porque nós somos tóxicos. Nós nos intoxicamos com alguns pensamentos, com alguns sentimentos, e aí falamos assim: a minha mãe é tóxica. Meu marido é tóxico. Sabe, todo mundo tem uma porção maligna que nos incomoda. Mas, querido, quem controla os seus pensamentos e os seus sentimentos é você. Então, às vezes nós é que nos intoxicamos, porque os nossos pensamentos, alguém fala conosco de uma maneira, e a gente começa a criar um movimento dentro da gente, pensando, julgando, criando conceitos, porque alguém fez alguma coisa para a gente que a gente não gostou. Então, quando o Espírito Santo nos envolve, ou quando você vai até essa fonte do Espírito Santo e diz: Espírito Santo, eu quero beber dessa fonte de amor que tu tens. Porque o Espírito Santo, ele nos faz amar quem nós não apreciamos. Sabe aquele tipo de pessoa que é completamente diferente de você? E que você, naturalmente falando, jamais se aproximaria dela? E às vezes você se guarda para não se relacionar com alguém. Peça ao Espírito Santo que lhe dê um coração compassivo, um coração temente e um coração amoroso. Avivamento é amar as pessoas, independente de apreciarmos ela. Porque a gente confunde isso. A gente confunde amor com apreço, sabe? A gente gosta, é muito, sabe, é gostoso estar com alguém cheiroso, limpo, arrumado, agradável, que não fala alto, que não está bêbado, que não xinga. É bom, é uma pessoa agradável. Você gosta de viajar com alguém, você não teria problema de viajar com alguém ao seu lado assim, e o oposto? E o oposto? Sabe, então nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma fonte de amor que transforma todos os nossos sentimentos e pensamentos tóxicos, as nossas vontades tóxicas. Ele cura. Como ele cura, apóstolo? Com amor. Quando você vai na fonte do Espírito Santo, você começa a amar a sua vida. Então o espírito de morte, o espírito de suicídio sai. Tá, apóstolo? É simples assim? Não estou dizendo que é simples. Eu estou dizendo que é possível. Não é simples. Perdoar alguém que te traiu muitas vezes não é simples, mas é possível. Através de uma fonte sobrenatural que se chama Espírito Santo. Sabe, dar uma chance para alguém não é simples. Perdoar, confiar, andar a segunda milha, ser generoso, não é simples, mas é possível. Às vezes tem pessoas que carregam tantas enfermidades,
emocionais e psicológicas dentro da sua mente, muitas delas frutos de pensamentos, de vícios de pensamentos e vícios de sentimento, querido. Eu não estou dizendo que basta isso aqui, para você ser liberto e passar a ter uma vida, ser o homem mais feliz, a mulher mais feliz da terra. Mas eu estou dizendo que eu já vi muitas pessoas sendo ministradas pelo Espírito Santo. Algumas delas, quando você ora, cai ali no poder de Deus. E quando se levantam, são pessoas que foram curadas de pensamentos que estavam levando ela à morte, de sentimentos que estavam, destruindo a autoestima, destruindo o relacionamento, destruindo o casamento. Pessoas que, tiveram literalmente como Saulo, como Paulo, aos seus olhos, as escamas caíram. E ele passa a ver as coisas ao seu redor diferente de antes. Então, quando o Espírito Santo nos batiza com esse amor, o Senhor derrama sobre você um amor pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais. E aí, querido, eu creio que todo espírito de contenda, de traição, de divórcio, de separação, de rebeldia, de desobediência, quantos espíritos se alojam nas mesas da casa, nos quartos, nas camas, nos telefones celulares, nos computadores, cheio de demônios. Apóstolo, mas será que é possível? São ali fontes que alimentam o ódio, a ira, a vingança, a depressão, a baixa estima, a rejeição, a pornografia, a imoralidade, tantas coisas alimentadas ali, diariamente. É a fonte. A fonte que você bebe é a fonte que vai manter você saudável ou doente. Como você quer ter o seu coração, a sua vida santa, se a fonte de pecados, de imagens, que roubam a tua santidade, que compromete a tua vida com o Senhor? Se você fala com tanta gente, se você alimenta raiva, ira, preconceito, ódio dentro de você, ganância, inveja, existem muitas coisas, irmãos, que nós precisamos entender, que a fonte que nos alimenta, de fato, vai fazer diferença na nossa vida. Quando o Espírito Santo nos batiza com esse amor, nós temos um desejo por uma vida pura, reta, íntegra, pela verdade, pela santidade, pela justiça. A gente tem um amor e um desejo de servir o próximo, amor pelos perdidos, amor pelo que sofre, amor pela comunhão, pela oração, por servir ao Senhor, amor pela palavra de Deus. Tem gente que, você conversa 10, 15 minutos com ela, ela exala amor, ela exala a graça de Deus, ela exala a presença de Deus. Não é porque ela é mais santa que você, mas é porque ela bebe em outra fonte diferente da que você bebe. Todos nós aqui temos acesso a essa fonte, chamada Espírito Santo. Amor não depende de circunstâncias e nem da condição em que você se encontra. O amor que o Espírito Santo derrama sobre nós é um amor incondicional. Queridos, é um amor de filho, que independe do que o pai tem, mas que depende exclusivamente de quem o pai é. É isso que o Espírito Santo faz conosco quando ele nos batiza com amor. Você está aqui não pelo que Deus tem para você, mas pelo que Deus é na sua vida, pelo que Deus fez por você. Ele tirou você do império das trevas, Ele tirou você do lamaçal do pecado, Ele te encontrou quando ninguém mais queria você, Ele encontrou você lá no meio da malhada, Ele encontrou você num lugar de pecado. Ou talvez você fale assim: apóstolo, mas eu não estava numa situação tão caótica assim. Mas o Senhor nos encontrou onde ninguém, com certeza, nos queria quando nós estávamos ali. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz que o amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Primeira coisa que eu quero te falar nesta noite
é que há uma fonte que o Espírito Santo quer que você chegue até ela, que é a fonte de amor. Sabe, queridos, nessa terra, nós precisamos beber dessa fonte diariamente. Porque com certeza, há pessoas que te perturbam. Há pessoas que têm um poder de extrair o pior de nós. Que tem o poder de nos fazer, sabe, se sentir a pior criatura. Talvez você conviva com alguém assim, que tem o dom de deixar você no pior dia. Mas se você beber a fonte, o Senhor vai fazer com que a fonte que te alimenta te mantenha na presença e na santidade do Senhor. Segundo lugar, o Espírito Santo é uma fonte de poder. Diga poder. Ah, apóstola, gostei mais de poder do que de amor. O amor nos transforma por dentro. O amor, ele nos faz olhar para as coisas que estão ao nosso redor de outra maneira. E o poder, ele nos capacita a fazer algo cheios de amor e não de interesse. Lucas capítulo 24, versículo 49, diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos capítulo 1, versículo 8, está a promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a partir desse poder do Espírito Santo, o que vai mudar esse poder do Espírito Santo na sua vida? E sereis minhas testemunhas. Às vezes a gente acha que o poder de Deus derramado sobre a nossa vida vai nos fazer pastor. Vai nos fazer mais santos. Vai nos fazer mais capazes no mundo espiritual. Vai abrir os meus olhos espirituais. Aqui o texto diz: recebereis poder. E a partir desse poder, esse poder vai lhe fazer testemunha de Cristo. Nos lugares mais próximos, dos lugares mais próximos de onde você está, até os lugares mais longe, onde você for enviado. Então, quais são as características de que o Espírito Santo habita em você? Poder, autoridade, ousadia, coragem, porém, compaixão, resiliência, fé, abandono do pecado e uma vida de santidade. Isso é o poder de Deus. Diga, poder de Deus. Então, o poder de Deus é de fato uma coragem, é uma ousadia, é de fato uma autoridade. Uma autoridade espiritual para você dizer não para algumas coisas, para dizer sim para outras. É uma autoridade espiritual que o Senhor te dá para pregar, para, sabe, confrontar alguns comportamentos, para confrontar algumas atitudes onde você trabalha. Às vezes há lugares onde você trabalha que precisa de uma palavra, que precisa de uma autoridade espiritual, não para julgar, mas para discernir. Para quê? Discernir. Então, o Senhor quer que de fato você, nesse avivamento, possa ir à fonte e receber poder, poder espiritual. Agora, o contrário de poder, autoridade, ousadia, também é verdadeiro. Medo, covardia, incredulidade, timidez. Há muitas pessoas que hoje, mesmo confessando a Cristo como Senhor da sua vida, quando estão inseridos num ambiente mundano, ou às vezes até num ambiente de casa ali, do cotidiano, num ambiente comum, entre seus amigos, faculdade, onde você está, às vezes na sua própria rede social, você, o comportamento ou a característica que você tem é de apatia, de conformismo, de permanecer no pecado, na idolatria, no engano, nos vícios. Como eu disse agora, alguém que pergunta: ah, mas pode o crente sair no bloquinho da rua? Quer dizer, o que o Espírito Santo te falaria sobre isso? Existem coisas na nossa vida, querido, que são características de quem não conhece nada sobre o Espírito Santo. Não é pouco, não conhece nada. Ah, eu posso dizer que eu não fui batizado no Espírito Santo. Não, não é isso, irmão. É você ter uma compreensão de que o Espírito que está em você não é mais o mesmo Espírito que havia antes.
Ah, mas apóstolo, eu não falo em línguas. Mas não é falar em línguas que vai te afastar do pecado. Não é, sabe, não é ter um dom. Não é pregar. Não é ter um cargo na igreja. Não é fazer alguma coisa nesse sentido. Ah, mas eu não falo em mistério. Não, meu irmão. Você não precisa ser misterioso. Você precisa ser explícito. Sabe? O reino de Deus está buscando mais gente explícita do que gente misteriosa. Às vezes você está num lugar esquisito e alguém pergunta: ué, irmão, você não é crente da Projeto? Aí você fala: mistério, irmão. É mistério mesmo. O que você está fazendo ali? Aquela hora, na Amaral Peixoto, num lugar comprometedor, gente estranha. Não estou te julgando. Nem estou falando mal do bairro, da rua, nada disso. Você pode estar fazendo algo muito importante naquele. Apóstolo, eu passei mal de noite e estou na farmácia comprando um remédio. E o Uber não chegou até agora, eu estou aqui. Você pode dizer: não preciso de explicação. Eu preciso que você saiba quem você é em Deus. E qual é a fonte. Eu nunca vou passar no lugar e vou te julgar onde você está. Nem com quem de mim você nunca vai ter isso. De mim, do apóstolo, então, muito menos. Porque eu ainda sou mais esperta. Eu sou mais mãe. Sabe aquela mãe que chega e vê o que o filho está fazendo? Não é meu, mas eu sei que é. O Joel, mas se ele vai te ver no lugar, você vai explicar. Ele, tá bom, nem sabia que esse lugar era assim. Ele é bem... Mas você não vai, eu não vou buscar uma explicação sua. Porque não é a mim, é o Espírito Santo. Então tem pessoas que de fato frequentam a igreja, frequenta tudo que a igreja oferece, mas está vazio do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa, meu querido. Às vezes não é um aconselhamento, não é uma hora, um gabinete pastoral com a pastora Adriana, o pastor Rodrigo, na montanha de oração. Sabe, alguma coisa assim que vai trazer alívio para as tuas culpas. Porque muitas vezes não é um sentimento de culpa. É o Espírito Santo lhe despertando para que você mude de vida. Avivamento é o despertamento do Espírito Santo para que a gente possa ter a nossa vida transformada. O Espírito Santo tem ciúmes de você quando você se entrega a outros e não se entrega a Ele. Está lá na Bíblia que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando ele vê você tão apaixonado por qualquer outra coisa que não seja Ele. Disposto a entregar tudo o que você foi até agora já liberto, por causa, às vezes, de um momento de prazer. O Espírito Santo é uma fonte de poder, para que você possa ser revestido, para operar nos dons do Espírito, para testemunhar da sua salvação, para refletir com o seu corpo, não com a sua roupa, também com a roupa talvez, que pode ter muito a ver com aquilo que você está por dentro, sabe, assim como a boca fala que o coração está cheio, muitas vezes também a nossa roupa reflete o Espírito que habita em nós. Então, nós precisamos entender que o Senhor quer que nós, sabe, venhamos refletir a glória do Senhor. Sabe, se hoje alguém tivesse te encontrado em algum lugar na rua, será que você reflete a glória do Senhor? Quando você entra num hospital, quando você entra no shopping, quando você entra no supermercado, quando você passa por algum lugar, será que alguém pode olhar para você e falar: uau, essa pessoa tem alguma coisa diferente? Ela reflete a presença do Senhor. Sabe, querido, o Espírito Santo é essa fonte de poder que autentica a nossa unção e a nossa fé. Não é só orar em línguas, mas é ter as mãos santas. E por fim, o Espírito Santo é uma fonte de sabedoria e discernimento. Ah, que fonte poderosa e necessária. Diga, fonte necessária para os dias que a gente vive, querido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque qual dos homens
sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, de olhar para uma situação à sua frente, e não ter a mínima compreensão dela. Apóstolo, isso acontece comigo diariamente. Sabe, às vezes alguém te oferece algo. Às vezes você presencia uma situação. Às vezes você chega num ambiente. Às vezes você chega numa casa para ficar hospedado por 2, 3 dias. Às vezes alguém lhe oferece um emprego e você chega no lugar, no primeiro dia, você sente uma coisa estranha, você fala, meu Deus, eu estou olhando para tudo isso, eu não consigo entender o que está acontecendo. O Espírito Santo é uma fonte de sabedoria e discernimento. E nós precisamos, literalmente beber desta fonte. Porque há lugares, há caminhos que ao homem parecem luz, mas no final são trevas. Há lugares que parece que abriga algo bom, mas no final é uma tentação, é algo que vai te levar à morte. Então nós precisamos discernir ambientes, discernir pessoas, discernir propostas, discernir oportunidades. Porque tem coisas que às vezes a gente pensa assim, essa porta foi Deus que abriu, e não foi Deus quem abriu. Nem todas as portas que são abertas na nossa frente foi Deus que abriu. Existem portas que não foi o Senhor que abriu. Existem portas que elas são abertas pela nossa ganância, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela sensualidade. Existem portas que foram abertas porque nós insistimos muito para que elas se abrissem. O Espírito Santo te leva a beber nessa fonte de sabedoria. Se há algo que nós precisamos neste tempo, é sabedoria. É discernimento. Sabedoria justamente para discernir as coisas que escolhemos. As coisas que escolhemos. As coisas que consumimos. As coisas que trazemos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Nós temos oportunidade de trazer coisas o tempo todo para dentro da nossa vida, da nossa casa. Desde as pessoas que seguimos nas redes sociais, até as pessoas que convidamos para dentro da nossa casa, que colocamos assentados na nossa mesa, que recebemos dentro da nossa casa. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, como esposa e como mulher. Você precisa, minha irmã, colocar limites. Até onde uma pessoa pode entrar na sua intimidade. Quarto não é lugar para todo mundo entrar. A sua cama não é lugar para todo mundo sentar. Para todo mundo deitar. Para todo mundo visitar. Há lugares na minha casa que quem entra ali é só minha família. Meus filhos, minhas noras, minha irmã, minha mãe, pessoas que são muito íntimas. E os meninos vão em casa, os filhos, a maior luta deles é tentar deitar na cama quando o Joel está por perto. E ele não deixa, ele expulsa. Põe no sofazinho. Pai, deixa eu deitar um pouquinho. Não. Não vai. Claro que ele fala do jeito brincando, mas existem princípios. Às vezes a gente permite que pessoas entrem na nossa intimidade, sem discernir a razão pelas quais ela está buscando se tornar íntima sua. Às vezes no trabalho. Às vezes você confia a chave
de algo tão valoroso, de um lugar tão valoroso, para alguém, querido, ele pode entrar em qualquer lugar e pode te roubar. E pode violar aquilo que por muito tempo foi guardado por você. Então, o Espírito Santo, ele nos leva a beber dessa fonte de sabedoria. Às vezes você recebe uma proposta de emprego, e você precisa discernir aquela proposta. Porque às vezes, ela é uma proposta que vai dar um upgrade na sua vida financeira, mas não na familiar. Não conjugal. Não com seus filhos. Você não vai ter tempo para seus filhos. Você não vai ter tempo para a igreja. Você vai ter que ficar fora da sua casa por semanas. Talvez você diga assim: é a chance da minha vida. Sim, é a chance da sua vida ser destruída. Nós precisamos discernir. Porque às vezes nós fazemos escolhas baseadas na nossa ganância, nos desejos, nas concupiscências do nosso coração. Por fim, o Espírito Santo também, ele faz mais duas coisas que eu quero mencionar nessa noite. Primeiro, é que o Espírito Santo, ele transforma as áreas mais particulares da minha vida. Sabe, queridos, se tem uma coisa que eu gostaria de ter, assim, apóstola, se você procurasse uma qualidade, sei lá, uma coisa que eu admiro numa pessoa, que eu gostaria de ter para mim, disciplina. Porque pensa numa pessoa que não tem disciplina, sou eu. Apóstolo, nossa, não tem disciplina? Não sou largada, abandonada também não. Não é assim. Eu cumpro com todas as minhas tarefas. Mas como eu gostaria de... O Joel fala isso para mim. Deve estar me ouvindo, me assistindo aí. Ele fala o seguinte: Silvia, se você tivesse a disciplina que eu tenho, e ele briga comigo, daí isso aí é parte dele, não é minha. Ele diz assim: e se eu tivesse a inteligência que você tem, com a disciplina que eu tenho, eu ia ganhar o mundo. Ele ia fazer igual o Dexter, né? Ainda vou ganhar o mundo, Porque é uma coisa que para mim é difícil. Eu acordo, dou conta de todas as minhas tarefas, né? Venço a procrastinação, tento vencer a procrastinação diariamente. Eu tenho essas desqualificações. Mas uma coisa, a gente tem que entender, que existem áreas particulares da nossa vida que precisam ser expostas ao Senhor para que Ele transforme. Sabe, nós precisamos entender que há um poder transformador no Espírito Santo. Todo jejum que eu faço, eu coloco algumas áreas da minha vida, pessoais, que eu quero que o Senhor trabalhe. Porque mesmo tendo uma idade, mesmo já tendo os filhos crescidos, mesmo já tendo uma estabilidade em algumas áreas, eu digo: Senhor, eu ainda tenho um sonho de ser uma pessoa mais disciplinada, de ser uma pessoa mais organizada, de ser uma pessoa mais focada. Enquanto tiver fôlego de vida, tem essa chance. Você também, diga para o teu irmão, você também. Todos nós podemos ser melhores. Existem coisas na nossa vida, queridos, que nós precisamos nos livrar delas. Hábitos, comportamentos, pecados, vícios, práticas. E eu vou te dizer uma coisa: não vai ser um coach que vai fazer isso na sua vida. Pode te ajudar, mas não vai ser um coach. Não vai ser uma medicação, pode ajudar, mas não é a medicação. Pode ser um personal, pode te ajudar, mas não é a solução. Se dentro de você, se você não for numa fonte, sabe, confiável, uma fonte real, uma fonte possível, uma fonte que vai possibilitar a sua transformação, a qualquer momento você cai de novo. Essa fonte é o Espírito Santo, que é a fonte de real transformação. Eu conheço muitas pessoas aqui que quando começam a contar suas histórias de vida, eu digo: olha, eu não consigo olhar para você e pensar que você era uma pessoa violenta, que você era uma pessoa agressiva, que você era um alcoólatra, que você se prostituía, que você era isso, que você era um travesti, que você era tal. Eu não consigo. Tem pessoas que chegam para mim e contam o seu testemunho. Eu falo: eu só creio porque você está me contando. Porque o poder de transformação que o Espírito Santo fez na vida dela é tão tremendo, querido, que nem anos de terapia traria essa transformação de uma forma tão profunda e tão real. Às vezes pessoas que ficaram doentes por anos,
na cama, ou às vezes fazendo um tratamento longo. E hoje são pessoas saudáveis, pessoas felizes, pessoas plenas. Por quê? Porque além de se submeterem talvez a um tratamento, a uma terapia, a um clínico, a aconselhamento, a um aconselhamento de casais, tudo isso, amém. Mas também foi na fonte. O Espírito Santo que transforma as áreas mais particulares da nossa vida. E particulares significa que não é o quanto eu sei que vai te ajudar a ser melhor. É o quanto você entrega ao Senhor. É o quanto você quer se livrar disso. Não eu. Eu posso torcer por você. Eu posso dar um monte de texto bíblico que vai te ajudar. Eu posso orar por você todos os dias. Eu posso fazer um jejum por você, meu querido. Mas o Espírito Santo pode fazer em um dia, em um encontro, em um toque, aquilo que eu demoraria 1 ano para fazer. Gálatas capítulo 5. Diz assim no versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. É a Nova Versão Transformada. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha que tremendo. O Espírito Santo, essas duas forças se confrontam o tempo todo. Espírito e carne. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei da sua natureza. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito Santo produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei quanto a essas coisas. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Os frutos do Espírito, eles fluem de nós, porque o Espírito Santo está em nós. Não é porque treinamos a carne. Hello? Não é porque treinamos a carne. Tem coisa que não tem jeito. Você pode treinar a sua ira de ser guardada, mas uma hora você vai chegar no limite, vai explodir. E vai ter um ato de violência, porque é a natureza talvez que você tinha. Mas o Espírito Santo, ele tem um poder de transformação real e contínua na nossa vida. E por fim, de fato, o Espírito Santo, ele me faz amar a casa do Pai e as coisas do Pai. O Espírito Santo me faz amar a casa do Pai e as coisas do Pai. Há um texto que eu amo muito, amo, assim, semanalmente eu faço essa oração ao Senhor, que é o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe, queridos, uma das coisas que o diabo tem feito muito nesse tempo, é fazer com que os crentes persigam a igreja. Posso? Os crentes se tornem perseguidores da noiva, inimigos da noiva, críticos da igreja. Eu não estou falando aqui, eu não estou defendendo pastores, homens, mulheres, ideias, não estou falando nada disso.
Mas eu estou falando que uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é trazer amor pela casa do Pai. Se você ama estar aqui, não é só porque você tem um lugar agradável, legal para ir. Não, não, não. Às vezes você chega aqui e não tem lugar para você estacionar. Você parou longe, andou a pé, chegou aqui, enfrentou uma fila para comprar um café. Sabe, está com calor. Tem um monte de gente, na hora de sair, uma dificuldade para sair. Sabe? Às vezes você encontra pessoas que você nem tem muito apreço. O que te faz amar a casa do Pai? É o Espírito Santo de Deus. Que traz a você, sabe? Eu não sei aqui quantos têm uma casa do Pai que é completamente diferente da sua casa. Eu não sei. A casa do seu pai, da sua mãe, é completamente diferente da sua casa física. Estou falando, vamos do físico. Às vezes você chega lá na sua casa, você tem um banheiro para cada pessoa da casa. Ou pelo menos um para você, para os seus filhos e tal. Você tem uns 2, 3 banheiros. Aí você vai na casa do seu pai, da sua mãe, você vai dormir lá, é um banheiro para todo mundo. Às vezes você lá na sua casa, você tem um tipo de louça. Aí você chega na casa do seu pai, da sua mãe, não tem aquela louça. Às vezes é um tipo de roupa de cama, de toalha. Um tipo de comida, de alimento. Eu não sei qual é a sua idade, qual a diferença social ou cultural dos seus pais com você. Mas é a casa do Pai. Tem uma ligação emocional, principalmente se você tem, boas lembranças. Se você tem boas lembranças. A gente encontra pessoas que foram para outro país, para outra cidade. E às vezes as pessoas, a gente encontra com elas depois de muito tempo, ou fazendo uma viagem, alguma coisa, a pessoa fala, pô, que saudade que eu tenho da igreja. Eu não consegui encontrar uma igreja. Eu falei, nossa, gente, mas onde você mora tem a igreja de fulano, tem a igreja de ciclano. Acho que até eu, se eu estivesse lá, eu já estava lá há muito tempo. Aí ele fala, não, pois eu sou da online. Como assim você é do online? Não, porque quando eu chego ali, aquele ambiente, parece que eu estou lá dentro da igreja. Porque eu amo a igreja. Sabe, o Espírito Santo traz esse amor pela casa do Pai. Pelas coisas do Pai. Pelo teu irmão. Que às vezes é uma pessoa que você, naturalmente falando, você nem andaria com ele. Mas, por serem irmãos em Cristo, o Espírito Santo os une em amor. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe, queridos, nessa primeira noite de avivamento, eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Se você tem estado, de alguma maneira, longe dessa fonte, hoje o Senhor te convida a beber da fonte. Você que está sedento, talvez você que tem uma aridez dentro de você, uma aridez dentro do seu interior. Você não consegue fazer uma entrega. Você não consegue deixar de ser crítico. Tudo você critica. Tudo você, olha de uma maneira pessimista, negativa. Ah, apóstolo, eu já fui de uma célula, mas hoje eu não suporto mais célula. Ah, apóstolo, eu já fui da intercessão, hoje eu passo longe. Ah, eu já tive tal coisa na igreja, mas hoje eu não quero nem servir, eu quero, apóstolo, é que ninguém nem me veja na igreja. Eu venho aqui malemar para que ninguém me encontre direito. Eu chego com o culto começado e vou embora antes de terminar, para não me comprometer com nada. Sabe, queridos, hoje eu te convido a vir à fonte e beber dessa água fresca que o Espírito Santo tem para você. Não tem como você viver nessa terra sem ter o Espírito Santo como sua fonte principal de alimento espiritual, emocional, psicológico. E eu quero te dizer, ousar a dizer a você, que às vezes até físico. Tem dias que a gente não tem força nenhuma, que a gente não tem vigor nenhum. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força.
Há dias que você vai levantar da sua cama, porque o Espírito Santo de Deus vai trazer uma alegria dentro de você, que ela sabe, você não consegue explicar. A paz que excede todo o entendimento. Olha como o Senhor faz, como o Espírito Santo te leva a uma fonte, que ela muitas vezes é incompreensível, que ela foge da razão, que ela não é, sabe, não é possível explicar. Você está cansado, você está sobrecarregado, e a alegria do Senhor é a sua força. Você tem um monte de preocupação, um monte de problema, e eu vou te dar a paz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu vou te dar uma paz, a paz que excede todo o entendimento. Quando a gente está sem paz, onde a gente fica perturbado? Na mente. A gente fica pensando o dia todo, a noite toda. A gente deita e fala, meu Deus, eu não consigo parar de pensar. Eu tenho que pensar que eu tenho que guardar roupa. Eu tenho mesmo que fazer, chegar em casa e guardar a roupa passada. No outro dia eu tenho que levantar de manhã, tenho que arrumar o café. Tenho que levar o filho na escola. Eu tenho que pagar tal. A mente da gente fica ali, atribulada o tempo todo. Sem paz. E aí o Senhor diz para você, e a paz de Cristo, que excede toda essa borbulha mental que está dentro de você, guardará o seu coração. Manterá em paz você. E em paz me deito. Quando que parece que as preocupações mais vêm na cabeça da gente? Quando você vai deitar, vai dormir. Aí você apagou a luz, desligou tudo. O celular já não está mais perto de você. Você deitou, começa a pensar um monte de coisa. E o Senhor diz, em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor, não é porque eu tomei um remedinho forte, mas é porque o Senhor está comigo e guarda a minha mente. Há uma fonte, querido. Há uma fonte no Espírito Santo que mantém você cheio da presença dEle. Se coloque de pé, eu quero orar por você nesta noite. Feche os teus olhos. Espírito Santo, Tu estás neste lugar. Eu creio que o Senhor tem para nós nos surpreende a cada noite, a cada manhã e a cada momento que vamos à Tua fonte. Eu creio, Senhor, que as necessidades de alma, as necessidades físicas, as necessidades espirituais, os anseios que estão aqui presentes nessa primeira noite de avivamento, elas podem encontrar na Tua fonte, Senhor, um saciar intenso e pleno. O Senhor tem uma fonte a jorrar neste lugar. Feche os teus olhos, por favor. E se apresente ao Senhor como quem quer beber desta fonte. Avivamento vem com sinais, eu creio. Avivamento vem com sinais. E o Senhor me mostra essa fonte aqui, neste lugar, nessa noite. E o Senhor me mostra anjos andando pela igreja e dando. É interessante essa visão. Eu não sou de ter muitas visões. Deus me dá mais palavra de conhecimento e não tanto visões. Mas eu estou vendo anjos com taças de água nas mãos, passando pelos corredores.
e entregando copos, essas taças, para que você beba. Então, se você está sentindo que essa taça está sendo oferecida a você, me desculpe a liberdade com que eu vou falar isso, mas tome dessa taça e beba, porque daquilo que você beber hoje aqui, o Senhor vai te saciar, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Chorebalabacharalabachorelebas. Rorocantalabachaialabalabacechelebalabacho. Oh, ramalamasorebalabas. Oh, chacarabalabasorebalabachar. Oh, há uma fonte que sai do trono de Deus, o rio de vida. Em Apocalipse diz isso, que há um rio que sai do trono de Deus, e por onde esse rio passa, traz cura. Espírito Santo de Deus, que este rio passe agora trazendo cura física, cura emocional, cura, Senhor. Cura a tristeza profunda, o luto, a dor da perda. Cura, Senhor, a depressão. Cura, Senhor, os ossos agora em nome de Jesus. Cura o sangue, Senhor. Cura, Senhor, os tendões. Cura os pés. O Senhor me mostra pessoas sendo curadas nos pés, que tem feridas nos pés, e o Senhor está curando. É como se os seus pés estivessem sendo agora tocados por esta água. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nessas noites que virão. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Oh, chacarabalabaxê. Beba desta água viva. Beba desta fonte hoje. Se você precisa desse amor, um amor pela vida. Se você tem tido desprezo pela sua vida, e o Senhor me mostra isso, pessoas que hoje têm um desprezo, uma apatia para com a sua vida. Tanto faz ter saúde ou não, tanto faz acordar pela manhã ou não, você tem apatia pela vida, e o Senhor, em nome de Jesus, está quebrando esse vínculo com a morte agora. Espírito de morte, espírito de apatia, te repreendo agora em o nome de Jesus, e que a fonte de vida, vida abundante, vida plena, vida com propósito, vida com intensidade, vem agora sobre este teu filho, vem agora sobre esta filha, vem agora, Senhor, sobre esta mãe que está desistida da sua casa, em nome de Jesus. Vem agora sobre este homem que não quer mais viver, vem agora e quebra essa sentença de morte estabelecida pela boca. Cheirabala, checarabalabas. Em nome de Jesus, segundo a palavra do pastor Rodrigo, espírito de medo que muitas vezes impede você de discernir a voz de Deus, tem medo de confundir a voz de Deus. Se você tem dúvidas acerca do que Deus fala com você, e até mesmo se você tem dúvida se é Deus ou não, aí no seu lugar, coloque a mão sobre os teus ouvidos agora. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de dúvida, todo espírito de medo, todo espírito, Senhor, maligno, que muitas vezes impede que os teus filhos venham discernir a tua voz.
Espírito Santo, que o Senhor venha trazer agora libertação. Que os seus ouvidos se abram agora, com coragem e ousadia, com fé para crer, em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, todo espírito de confusão mental, todo espírito de confusão que entra por palavras que já foram ouvidas um dia, que esse espírito de confusão seja repreendido agora e solte você, para que você possa discernir a voz do Senhor em meio a tantas outras vozes, e que aquilo que o Senhor está falando com você hoje seja agora tomado no teu coração e no teu entendimento, como a voz que vai trazer convicção e vitória e respostas a uma área da sua vida, em nome de Jesus. Eu não posso terminar essa noite sem levar você a fazer uma oração de entrega, porque eu creio que Jesus é a fonte de vida. Jesus disse para uma mulher que estava com a sua vida bem confusa. Ele encontrou com ela num poço, e aquela mulher, ela estava escondida e envergonhada pelo seu histórico de vida. E Jesus disse para aquela mulher: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu quero fazer uma oração com você que está aqui nessa noite, que veio à noite de avivamento, e você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, beber nessa fonte de verdade, não beber através de outro que tem dado a você, mas você vir essa fonte pessoalmente e individualmente. Se você já deixou de beber dessa fonte há muito tempo, muito tempo, que você não sabe mais o quanto esta água é viva, e hoje você quer voltar a beber dessa água, feche os seus olhos. Eu queria que todos orassem comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és a água da vida, e que o Senhor tem tudo aquilo que eu preciso para ser livre, para ser salvo e para viver uma vida abundante e plena. Por isso, nesta noite, eu quero chegar a essa fonte e quero beber desta água, porque eu não quero mais viver em busca de uma água que vai passar amanhã a minha alegria, mas eu quero beber desta água que vai fazer com que dure para toda a eternidade a minha alegria e a minha abundância. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus nesta noite. Amém. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, por favor, saia do seu lugar e venha à frente. Levante a sua mão aí onde você está, e alguém que está pertinho de você, você viu que alguém levantou a sua mão, traz aqui, porque as noites de avivamento também são noites de salvação. Então, se você está entregando a sua vida para Jesus, voltando para os caminhos do Senhor, ou você tem trazido um amigo que está fazendo isso hoje, vem aqui à frente, por favor, está comigo. Quero orar por você. Se alguém fez essa oração, vem aqui. Apóstolo, eu acho que essa noite espiritual só tem crente, não tem problema. Vem à frente, entrega a sua vida a Jesus, faça essa oração. Apóstolo, eu já bebi em tanta fonte. Não importa em quantas fontes você bebeu, importa que nessa noite você escolheu beber na fonte de água viva e fresca que é Jesus. Seja bem-vinda, minha querida. Pode vir à frente, pode vir. Vem, alguém acompanha aí. Mais alguém lá atrás. Amém. Mais alguém? Apóstolo, eu estou tão árido, sedento. Vem pra frente, querido. Amém. Venham. A última coisa que tem nesse altar, é julgamento. De verdade. A última coisa que tem nesse altar é julgamento.
Sejam bem-vindos. Há uma fonte, e a palavra do Senhor diz que quem beber desta fonte nunca mais vai ter sede. Tem mais gente chegando. Mais alguém? Eu quero abençoar e celebrar por esses queridos que estão aqui. Eu queria que todos vocês, igreja, pudessem levantar sua mão e abençoar esses queridos nessa primeira noite de avivamento. Eu sei que nessas noites haverá salvação, haverá resgate de muitos que estão longe do Senhor, haverá cura, haverá libertação, haverá tanta coisa. Eu quero dizer que cada um de vocês que estão aqui à frente, vocês são muito bem-vindos. Vocês são resposta de oração. Vocês são amados pelo Senhor. E queremos também que você saiba que nós queremos também amar vocês. Só deixar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um desses queridos que estão aqui. O Senhor os conhece pelo nome. O Senhor os conhece pela história. E o Senhor os conhece, segundo a Tua palavra, desde o ventre das suas mães. Eu quero abençoá-los agora e pedir, Deus, que o Senhor os abençoe com paz, com alegria, com rios de águas vivas fluindo sobre as suas vidas. Obrigado, Senhor, por esses queridos. Que o Senhor os abençoe nessas noites de avivamento. Que o Senhor os perdoe de qualquer coisa que porventura o diabo tenha usado para acusá-los. Que eles recebam perdão sobre suas vidas agora. Que a alegria seja completa, em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar ao Senhor por eles. Receba, igreja, esses queridos em nome de Jesus. Aleluia! Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.